Beleza. Bom, pessoal, boa tarde a todos aí que já estão entrando. A ideia aqui hoje é bater um papo, tá, sobre mercado e cenário com o pessoal da PIN, com a Flora, que é vice-presidente e gerente de contas. Acho que a gestora aí dispensa grandes apresentações para vocês aí que conhecem já de longa data. A gente quis trazer uma gestora com esse tamanho, com esse porte, com essa história, com essa equipe de análise, para justamente a gente conversar um pouco mais sobre o cenário e ouvir deles, claro, as perspectivas aí, como eles estão lidando com todo esse movimentador de mercado maluco que a gente sentiu nos últimos dias. E hoje também, inclusive, com petróleo. Ou seja, a gente vai bater um papo aqui para entender melhor como é que é a visão da Pinco para esse novo cenário que se desenhou a partir da pandemia global, tanto o Brasil, mas também quanto os Estados Unidos. E aí, quem tiver algum questionamento, alguma dúvida, pelo Zoom aqui, vocês podem mandar. Aqui a ideia realmente é bater um papo, e aí os questionamentos, como vierem, a gente vai repassando, eu vou vendo aqui, a gente vai repassando e vai conversando com a Flora, que já está conectada conosco. Olá, Flora, boa tarde, como vai? Tudo bem? Oi, Rodrigo, boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui assistindo a gente. Tudo bem? Legal, tudo bem, todo mundo de quarentena aqui, aproveitando para participar do evento que a gente está colocando aí. Flora, mais uma vez eu queria te agradecer pela disponibilidade. A gente falou no WhatsApp faz uns 20 dias aí, a gente estava com a agenda ajustando, mas obrigado pelo tempo. Eu sei que é corrida, mas esse mercado tão volátil, muito obrigado pela oportunidade de conversar com a gente nessa próxima hora aí, viu? Obrigada a vocês por me receberem. É uma honra estar aqui com vocês. Legal, bacana. Flora, eu queria começar, propriamente dito, com tudo, né? Com macro, acho que é mais fácil, né? Acho que a gente podia Uhum, já começar um pouco com esse cenário de 2020 mudou drasticamente. A gente tinha até conversado sobre um 2020 bem diferente, né? E aí uhum. teve toda essa mudança e particularmente a Pinco, como tem esse olhar também lá fora, claro que tratou de trazer algumas informações importantes aqui, principalmente porque vocês estão lá no foco hoje da pandemia global, que são os Estados Unidos, né? Então vamos começar com o Uhum, cenário macro hoje do Brasil. Acho que eu nem vou entrar tanto no detalhe de março, todo mundo já sabe o que aconteceu, então é chovendo molhado. Vamos uhum, mais a parte do que está por vir. Hoje, como é que a Pinto está uhum. olhando, Flora, essa questão de perspectiva para 2020 em relação a Brasil? A gente tem um cenário bem complicado, é verdade, e também a Estados Unidos. Como é que vocês estão vendo esse novo cenário 2020 que está se desenhando aí com PIB negativo, recessão nesses primeiros 6 meses do ano, etc. Por favor. Uhum. A gente, em primeiro lugar, só para contextualizar, né, a Pinco é uma gestora americana de renda fixa e a gente existe já há quase 50 anos, né, então já passamos por várias dessas crises globais e a gente está com escritório no Brasil desde 2012, né, então a gente já tem presença no Brasil também já há bastante tempo. É, a gente é uma casa bem macro, né? Nosso foco principal é renda fixa, então é muito importante o cenário macroeconômico para a gestão dos nossos fundos. Então a gente tem fóruns trimestrais para discutir o cenário macroeconômico, né? A gente teve um fórum logo no começo de março e lógico que a discussão foi evoluindo, porque no começo de março ainda tinha uma perspectiva pouco clara do que seria essa crise, né? E aí com essa evolução, né? A evolução dos lockdowns em todo o mundo, principalmente no mundo ocidental, né? A gente começou a realmente entender o que seria o cenário. O que a gente está vendo, né, para a economia global é uma recessão em formato de U. Então, é um primeiro momento, que é esse trimestre que a gente está agora, né? Então, começando no primeiro, né, no final do primeiro trimestre e vindo para o pior momento agora no segundo trimestre do ano, uma queda bem forte da economia global, né? Então, você vai ter quedas de PIB em todos os países do Ocidente, né? Uma queda forte. A gente está nesse momento que é essa primeira perna, que parece, a gente tem uma impressão que é um formato de I, né? Porque a gente está numa queda bem abrupta. Lembrando que os Estados Unidos sofre principalmente porque tem uma economia muito ligada a serviços, né? E o lockdown ele impacta principalmente a área de serviços, como a gente sabe, né? Tudo que é restaurante, tudo que é lazer e outros serviços também supérfluos. Então, você tem um impacto
de recessão na área de serviços. É uma das primeiras vezes que você tem uma recessão nos Estados Unidos causada pelo setor de serviços, né? Normalmente, o setor de serviços até ele contrabalanceia a recessão. Depois a gente tem uma estabilização quando a gente começar a ver o pico, né, do vírus, e aí começar a ver uma queda na contaminação e uma abertura gradual da economia, do lockdown, a gente vai começar a ver uma estabilização, então seria aquela parte de baixo do U, e aí depois você tem uma recuperação forte, né? Então esse é o ponto principal. Nos Estados Unidos, especificamente, a gente vê uma recuperação rápida depois desse trimestre de estabilização, que vai ser o terceiro, né? Então, a partir do quarto trimestre, você tem uma recuperação mais rápida. Essa recuperação rápida... Desculpa, Flora, até pegar esse gancho que você falou, é até importante, porque a simetria de retorno talvez não seja maior lá, mas a velocidade vai ser, né, Flora? Lá eles vão recuperar mais rápido do que alguns pares e principalmente os emergentes, né? Acho que esse é o ponto principal dessa perspectiva e também de entender durante a gente falar de investimento no exterior, né? Exatamente. Então, acho que o principal ponto que sustenta essa expectativa de uma recuperação em U é toda a política monetária e fiscal, né, os pacotes que foram feitos lá. Então, o pacote monetário foi gigante, sem precedentes. O pacote fiscal ainda está sendo, né? A primeira parte do pacote já foi de mais de 2 tri, aí agora ainda tem mais um pacote saindo, que deve ser aprovado essa semana ainda, de mais 500 bi, e talvez tenha até uma terceira parte, né? Então, o espaço fiscal nos Estados Unidos é muito maior do que nos países emergentes, muito maior do que no Brasil, então isso vai ajudar muito em que a recuperação seja rápida. Isso acho que é o ponto principal de diferença, né? Então, é lógico que a recuperação sendo rápida nos Estados Unidos ajuda o resto do mundo, né? Então, a economia americana ela acaba sendo a líder, né, do mundo, mas a gente não tendo esse espaço fiscal e a gente não tendo essa moeda forte, que é o dólar, a gente tem muito menos mecanismo para fazer esse tipo de política econômica para tirar a economia da recessão. Então, essa é a principal diferença entre aqui e lá. Legal, bom que você falou dessa diferença tão grande, né? A gente tem um vislumbre melhor de retorno de lá do que aqui. E às vezes o cliente confunde um pouco, né? Mas aqui o tombo foi maior. Se a gente olhar a nossa bolsa em março, o dólar caiu 50%, foi a bolsa que mais perdeu, né? Mas o problema é que se você olhar 3 anos, ok, essa simetria até vai encaixar. Mas nesse 2020 fica bem claro que lá o retorno ele vai ser melhor, as ferramentas também são melhores para lá, isso é inevitável. E aí, pegando esse gancho também de economia americana, Flora, o segundo semestre americano já por si só traria uma volatilidade de expectativa por conta das eleições, né? Agora, acho que mais do que nunca, né? Vocês também estão de olho nisso, tem um direcionador em relação a isso que é um pouco mais de cautela, se bem que agora com o Biden as coisas melhoraram um pouco nessa questão da economia, né? Mas vocês também estão de olho nisso? Como é que está o olhar de vocês em relação a isso? Eu acho que essa até foi uma notícia que passou um pouco desapercebida no meio dessa crise toda, porque acho que seria uma notícia que moveria muito mais o mercado se a gente não estivesse passando pela pandemia e pelo lockdown, mas o fato de o Biden ter sido o escolhido pelos democratas, ele é muito mais moderado, ele tem uma visão também muito mais moderada de política econômica, né, com relação dentro dos democratas, né, então a parte mais de esquerda, que seria o Sanders, acabou não indo para frente muito antes do que até se imaginava que poderia acontecer essa decisão, então isso foi uma notícia bem positiva. Por um lado, isso é bom, né? Então vai ser uma disputa muito menos polarizada, né? Então, é lógico que vai ser uma disputa acirrada, vai ter muita discussão de todos os lados, mas é muito menos polarizada do que se fosse um candidato mais de esquerda. Mas, por outro lado, também o fato da pandemia e da recessão terem acontecido tão de repente também traz um fator novo de incerteza, né? Acho que antes
disso tudo acontecer, tinha um consenso muito maior de que o Trump seria reeleito, porque você estava num momento econômico bom e depois do plano de corte de impostos que ele fez, e de toda a recuperação econômica nos Estados Unidos e um bull market também, né, a bolsa subindo há vários anos, isso tudo ajuda. De repente você tem uma recessão dessa profundidade, um aumento do desemprego e uma situação que é muito mais frágil, né? Acho que muito mais coisa pode acontecer, mas essa discussão está bem mais apagada por conta da pandemia, sem dúvida. É legal que você falou da questão de que os Estados Unidos ele vinha naquela curva de crescimento, estavam lá no topo, né? E, historicamente, quem consegue manter esse econômico era reeleito até com certa facilidade. Agora fica um pouco nesse cenário incerto do que vai acontecer. Vai depender muito de como os Estados Unidos vão sair dessa quarentena e como vai lidar, né? Ele já ele tem suas controvérsias, digamos assim, mas ele vai ter que mostrar aí que consegue sair para que ele consiga eleito, queira ou não. É o que ele mais está preocupado. E aí, vendo o Brasil, Flora, vocês, poxa, essa equipe de análise lá fora que está acompanhando, né? E aí, queira ou não, a gente no Brasil teve também um estresse muito grande, até de juros também, a curva de juros abriu para caramba também, até alguns clientes conseguiram aproveitar um pouquinho. O cenário brasileiro para vocês, Flora, ele está até mais incerto, até por isso a simetria de retorno mais rápida lá. Como é que vocês estão olhando principalmente o Brasil aqui para segundo semestre agora? A gente tem uma preocupação de local político, tem uma questão de recessão econômica mais pesada que vai ter, fiscal também é um problema que a gente está de olho, agora começa a se falar disso, não se falava tanto nesse ponto anteriormente, né, Flora? Eu acho que, assim, do ponto de vista macroeconômico, né, a gente ainda acha que as políticas são positivas, né? Então, a gente tem, quando a gente olha para como o Banco Central está atuando, quando a gente olha para a reforma que foi feita, né, e que era necessária, a reforma da Previdência, quando a gente olha para a nossa dívida em dólares, que é muito baixa, a nossa dívida em reais é alta, mas ela é completamente financiada internamente, então ela tem como é que se fala? Um investidor estável, né? Então não tem esse risco de corrida. A gente tem bastante reservas internacionais. Então, do ponto de vista macroeconômico, e quando a gente olha do ponto de vista de dívida, né? Que é muito a maneira como a gente olha, porque a gente é um investidor de renda fixa. O Brasil tem pontos positivos, né? Ele dentro dos mercados emergentes, ele é um país que a gente gosta. Do ponto de vista de crescimento, acho que a gente estava numa situação de começar a crescer, de começar a ter de novo confiança, né, de começar a ter de novo investimento, e daí veio esse choque. Então, daí o cenário para crescimento fica mais impactado e mais atrasado, né? E aí o investidor de bolsa, né, que tem essa outra visão mais de crescimento e menos de balanço, né, que a gente fala. Então, a gente como investidores de dívida, a gente olha muito mais do lado do balanço. Quem é investidor de bolsa olha muito mais do lado do crescimento. Então, talvez o lado do crescimento tenha ficado mais prejudicado do que o lado do balanço. É lógico que todos os países do mundo vão aumentar a dívida porque vão precisar dar esse suporte fiscal para a economia, mas se você olha por esse outro lado, né, a gente está conseguindo cortar juros numa situação de crise, né? Isso é uma das primeiras vezes na história que a gente consegue fazer isso, mesmo com o câmbio subindo, mesmo com cenários de risk-off, né? A gente consegue cortar os juros, fazer política anticíclica. Então, mostra que o nosso lado macro está muito mais bem resolvido, mas realmente o lado do crescimento ficou muito impactado, né? Então, tem essa diferenciação entre se você está investindo na dívida ou na bolsa, né? Legal que você falou dessa diferença. Acho que dessas lives que a gente fez, dessas reuniões também por Zoom, mas ninguém tinha comentado isso. É importante que um gestor de renda fixa, ele vai olhar muito mais no detalhe essa questão do endividamento do fiscal, que é isso que importa para ele, é isso que vai impactar a curva de juros de longo, que vai acabar impactando o fundo dele, né? Bom ponto que você colocou, porque realmente a gente não tem toda essa percepção. E como não teve digamos assim, uma derrocada fiscal, e até porque também os pares também subiram os seus fiscais, o endividamento é inevitável, não é tão ruim de curto prazo todo esse movimento. E aproveitando esse gancho que você falou, para vocês falar, esse movimento todo que houve
inédito globalmente falando, tá? Ele foi adequado, principalmente no Brasil. Vocês acham que ainda pode ir um pouco mais? O governo deve estar esperando um pouco a retomada para ver se abre um pouco a mão de arrecadação, porque o que eu ouço muito é aquela questão de que o Banco Central poderia fazer, o governo também, o governo não está abrindo mão de arrecadação, está postergando, né? Então, se você acha também que poderia ter feito um pouco mais, as medidas para o Brasil foram adequadas, depois a gente até fala um pouco de Estados Unidos. Eu acho que a gente tem que tomar bem mais cuidado, né, do que os Estados Unidos, porque a gente não tem esse espaço fiscal tão grande quanto os Estados Unidos têm, e a nossa moeda também não é uma moeda reserva como é o dólar, que é muito mais fácil para eles simplesmente imprimir, né? Mas por outro lado, a gente também tem o lado positivo, que é a dívida na maior parte está em reais, né? Então a gente gasta e a gente tem déficit na mesma moeda do que a gente emite, né? Então nesse sentido, por exemplo, quando a gente se compara com a Itália, que acaba tendo uma dívida, uma moeda que não é o próprio Banco Central que emite, né? A gente está até numa situação um pouco mais vantajosa, porque a nossa dívida é em reais, né? A gente não está aumentando a dívida em dólares. Mas por outro lado, a gente tem que tomar cuidado com o fiscal, porque a gente continua sendo um mercado emergente, a gente continua tendo, a gente está passando por um momento de consolidação fiscal, então também não pode abrir mão muito disso, porque senão você começa a ter mais incertezas com relação à capacidade de pagamento de dívidas e começa a ter um aumento do risco país, né? E isso que a gente não quer. Então, eu acho que tem esse balanço, né? Um balanço bem diferente de um país desenvolvido, dos Estados Unidos, por exemplo, que tem muito mais espaço para tomar mais dívida, para ter mais déficit. A gente brinca que os Estados Unidos tem a impressora do mundo, né? Então é muito mais fácil, né? Imprime dinheiro, vai, vida que segue, ajusta, então não dá nem para comparar, né? Você tem toda a razão. E explica um pouquinho, Flora, o pessoal já estão me perguntando aqui, porque os dois fundos que estão na plataforma se comportaram bem, inclusive, o retorno deles está sendo bem interessante nesse mês também. É óbvio que o Pink Income Dollar está com retorno estratosférico, até porque ele tem essa característica também que a gente até fala aqui da diversificação internacional, de você ter um ativo moeda forte também é super importante. Explica um pouquinho para as pessoas que estão assistindo e não conhecem um pouco do Income, como é que ele funciona para ter essa rentabilidade? Como é que vocês fazem a questão da marcação? O que ele é um fundo de renda fixa? Porque a gente usa muito renda fixa Brasil, mas as pessoas ainda não estão acostumadas e deveriam estar. A gente está tentando isso aos poucos, entender o que é renda fixa global. Porque a gente fala assim, pô, Rodrigo, mas a renda fixa global paga muito pouco juros. Na verdade, não é o juros que você está pretendendo ganhar, duration no papel, enfim. Explica um pouquinho como é que faz o Income para ter essa rentabilidade tão interessante agora, em abril, enfim, esse histórico tão resiliente de vocês. O Income, ele é uma estratégia de renda fixa global e flexível, né? Então, é global, ou seja, a gente pode investir em toda a renda fixa do mundo, e flexível no sentido que a gente não precisa seguir um benchmark. Então, se a gente quiser aumentar a renda fixa de um setor ou de um país, ou dependendo do que a gente está vendo no cenário, a gente pode, né? Então, a gente não tem nenhuma amarra no sentido de ter um benchmark. O que a gente busca, no fundo, é trazer uma renda, né? Então, por isso que ele chama income, trazer uma renda consistente ao longo dos anos. Então, se você olha no longo prazo, o objetivo de retorno dele é de 5 a 6% em dólar, né? Que isso se transforma em mais ou menos CDI mais 3%, quando a gente faz o hedge, né? Então, dependendo se você está no hedgeado ou em dólar. E o objetivo é trazer essa renda de uma maneira consistente, ou seja, a gente não quer trazer 20% num ano e depois menos 10% no outro ano e depois mais 15% no outro ano. A gente quer tentar ao máximo que conseguir, lógico que o mercado tem que permitir na medida do possível, essa renda seja mais consistente, né? Então a gente tenta não tomar tanto risco desnecessário, né? A gente tenta evitar setores que têm muita volatilidade e ao mesmo tempo a gente tenta achar oportunidades que são em ativos que têm uma simetria entre retorno e volatilidade, né? Então a gente sempre vai ter uma caixinha dentro do fundo que vai ser a de segurança, que a gente vai buscar ativos bem seguros, como os títulos do governo americano, e a outra caixinha vai ser a de risco, né? Porque a gente precisa tomar risco para conseguir esses 5%, lembrando que os títulos do governo americano não pagam mais que
1% ao ano, né? Até uns vencimentos mais longos. Então, a gente precisa tomar esse risco um pouco mais para conseguir esse 5% em dólar. Mas esse equilíbrio é o mais importante, né? Então, a gente sempre vai ter os dois. Se a gente estiver muito, muito otimista, a gente vai ter menos da segurança, mais do risco, mas a gente continua tendo a segurança. Se a gente estiver muito, muito pessimista, a gente vai ter mais da segurança, menos do risco, mas a gente continua tendo risco. Então, esse é o equilíbrio mais importante. E assim, a renda fixa lá fora, ela é muito grande e ela é muito diversa, né? Então, você tem desde os papéis que são risco de uma empresa, né, que seriam as debêntures aqui nossas, até papéis que são securitizados, então mais parecido com nossos CRIs ou mais parecido com nossos FDICs, mas que é um mundo muito grande e muito líquido, né? Então, o que você falou da marcação é muito importante também. Aqui no Brasil, a gente não está acostumado tanto com oscilação de preço de papel de crédito. Lá, a oscilação de preço ela é igual à oscilação de preço de bolsa, né? A gente vê essa oscilação todo dia, toda hora. Então, você tem bem claro o que é o valor de cada papel de crédito lá, né? Porque você tem muita liquidez, você tem um mercado que é muito ativo. Isso é legal porque a gente vivenciou um estresse de crédito privado no final do ano passado aqui no Brasil. Agora, de novo, até mais forte. E lá fora, as pessoas já estão acostumadas com os commercial papers, né? Tanto se fala de ter essa volatilidade e, naturalmente, é justo, porque ali você consegue enxergar se realmente aquele papel que você tem com aquele carrego, você está valendo isso ou não, se está depreciado ou não por conta de alguma mudança de regra do próprio emissor, de rating, enfim. É legal que a gente está começando a entender um pouco mais. Eu vou pegar esse gancho que você falou dos commercial papers, porque lá é muito natural que o Fed trabalhe isso quando falta liquidez. Isso também dá uma segurança enorme para que os fundos consigam operar. No Brasil, está ainda na aprovação na Câmara para que seja liberado esse mesmo papel aqui pelo Banco Central. Você acha que isso vai ajudar mesmo, Flora? Você acha que é uma melhora no médio e longo prazo? Porque o Banco Central tentou fazer isso através dos bancos, liberando o compulsório, mas não deu muito certo. Né? O banco quis apetite para comprar agora e imobilizar dinheiro quando eles querem emprestar. Então, dá para entender também, não é o business dele ficar comprando papel de mercado. Você acha que é uma mudança importante para o Brasil? Essa é uma tendência de melhora aqui para local interno? Eu acho que assim, lá nos Estados Unidos, o que acontece é que a economia ela é muito menos bancarizada no sentido de as empresas elas tomam crédito muito mais no mercado de capitais do que nos bancos. Então, o mercado de crédito lá ele é muito importante para o funcionamento da economia, né? Então, você ter o mercado de crédito funcionando bem é quase como você ter os bancos funcionando bem, né? Você precisa desse mercado de crédito, mercado de capitais bem líquido, refletindo os preços, refletindo os fundamentos, funcionando bem para você ter a economia, né, na hora que ela for recuperar, você ter esse tipo de capital necessário para recuperação. Aqui no Brasil, o mercado de crédito não é tão importante. Os bancos são muito mais importantes, né? Então, a empresa que precisa de dinheiro, ela vai muito mais para o banco do que para o mercado de capitais. Isso está mudando, está aumentando, né? A gente viu um aumento do mercado de crédito com a queda da taxa de juros, né? Com todas as melhorias micro de toda a parte também jurídica, mas ainda é uma economia muito bancarizada. Ainda tem as empresas ainda contam muito com os bancos para tomar empréstimos. E os bancos também, né, aqui no Brasil. A gente sabe que os bancos, eles estão em uma situação boa, eles estão muito capitalizados, então não tem nenhum risco de você ter uma crise bancária. Então, não é tão importante para a macroeconomia, não tem uma importância sistêmica como tem lá nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, isso realmente tem uma importância sistêmica, que o mercado de crédito funcione muito bem e de uma maneira e tenha muita liquidez. A gente, sem dúvida nenhuma, a gente ainda tem... 2019 foi um bom ano nessa questão de você começar a ir para o mercado captar, mas, queira ou não, agora isso barrou sensivelmente, né? O mercado não está com apetite para tomar risco de crédito privado, infelizmente, então a gente não vai ver tantas emissões promissoras como nós tínhamos ano passado, como nós tivemos. E esse ano já tinha coisa bem mapeada, mas está na cara que, infelizmente, não vai acontecer. E até a Pinco soltou um relatório também global, fala muito interessante, falando das oportunidades de valor relativo, né? Que é onde você falou, em mercados menos eficientes,
é que você tem uma oportunidade, digamos assim, de um retorno mais interessante, né? Acho que é uma boa análise para a gente ver, depois desse todo esse cenário de caos que a gente teve, que tem muita coisa barata no mundo, tem muita oportunidade, né, Flora? Sim, sem dúvida. E eu acho que uma coisa importante lembrar, né, que você teve um deslocamento de preços muito forte lá fora também, não foi só em mercados emergentes. Se você for pensar no relativa, guardadas as proporções de segurança, né, ou de qualidade de crédito, o deslocamento foi até maior lá fora, né, porque você teve um problema de liquidez mais forte no mercado de crédito durante aquelas 2 semanas de março, do que você teve até em mercados emergentes. Então, você teve um deslocamento muito forte de preços, você teve um aumento muito forte de spreads. Então, mesmo as taxas de juros tendo baixas lá fora, né, em dólar, quando você olha o spread, ele abriu muito. E uma coisa que é importante lembrar é que quando a gente fala de rating de crédito em escala global, o Brasil ainda não é grau de investimento, né? O Brasil está abaixo de BBB. Então, tudo que está aqui dentro também está abaixo de BBB. Então, quando a gente fala de crédito, esse crédito é AAA, esse crédito é AA aqui dentro do Brasil, a gente está falando na escala nacional, né, em reais. Quando a gente vai pensar em escala global, tudo aqui dentro ainda é abaixo de grau de investimento. Então, quando você vai comparar essa qualidade de crédito que a gente tem aqui no Brasil com uma mesma qualidade de crédito lá nos Estados Unidos, você acha muita coisa que tem até às vezes taxas mais altas do que aqui. Então, é um pouco essa percepção que você até falou no começo de que a taxa de juros lá fora é muito baixa e que você não vai conseguir, quando você vai diversificar, você vai perder a taxa que você tem aqui, vai ser obrigado a ir para uma taxa mais baixa. Isso não é verdade depois desse deslocamento de preço, né? Depois dessa correção, porque agora a gente acha taxas muito altas, talvez tão altas quanto aqui, em ativos que têm uma qualidade de crédito até melhor do que aqui. É interessante que você falou da qualidade de crédito também, porque aí vai um questionamento que muita gente está mandando, já tem algumas perguntas aqui, e eu vou concentrar algumas delas nessa daqui que eu vou te fazer. É a questão da qualidade do crédito que está sendo colocado hoje no mercado, né? Muita gente tem medo de que esse 2020 relembre e se transforme em 2008, que era um problema muito mais estrutural, creditício, de contraparte, etc. Agora a gente não tem exatamente esse cenário. Essa queda foi até muito rápida, exagerada ou não, a gente vai ver daqui a alguns meses. Mas a gente não tem essa estrutura de problemática de crédito no momento, né, Flora? Tanto aqui quanto e principalmente, como você disse, pela importância do mercado nos Estados Unidos, né? Sim, sem dúvida. Acho que a principal diferença quando a gente compara com 2008 é que a crise foi causada pela economia real, né, dessa vez, não pelo mercado financeiro. Então, você teve, foi praticamente uma crise causada por decreto governamental, porque o governo falou todo mundo vai para casa, todo mundo vai parar de consumir, todo mundo vai parar de consumir serviços, e isso causou uma paralisia na economia, que aí causou todas as correções dos mercados e as reprecificações dos ativos. Então, ao contrário de 2008, que o problema foi no mercado financeiro, que levou a um problema na economia real. Outra importante diferença é que em 2008 os bancos eram a parte mais frágil, eram o elo mais frágil, né, de toda a crise. Então os bancos estavam muito alavancados, os bancos estavam com um problema grave de qualidade de ativos e os bancos quase quebraram, né, quase todos. Então você teve uma crise sistêmica. Hoje, os bancos no mundo inteiro, eles estão muito mais bem capitalizados. Você teve um aumento muito forte da regulação, né, na área de bancos durante os últimos 10 anos. Todas as regulações da Basileia que obrigam o nível de capital a ser muito mais alto do que era antes da crise de 2008. E mesmo a qualidade de ativos dos bancos também teve que melhorar muito por conta da regulação. Então, hoje, os bancos entram nessa crise numa situação muito melhor, muito mais segura. Não existe risco de crise sistêmica bancária. O que existe é alguns setores da economia que já entraram mais alavancados, mais fragilizados, vão ter uma paralisia de receita durante um período que a gente ainda não sabe exatamente qual que é, e isso vai fazer com que alguns setores tenham problemas financeiros, né? Então, a gente vai ver default? A gente vai, né? Então, acho que
em todos os países, sempre nos setores mais fragilizados. Os governos, eles vão fazer de tudo para ajudar, para evitar com que esses defaults aconteçam por falta de liquidez, né? Então, você não pode criar a falta de liquidez criar um problema de solvência. Agora, quem já tinha um problema de solvência ou quem já estava muito alavancado e vai ter que se desalavancar de maneira abrupta, pode sofrer perdas permanentes, que a gente diz, né? Ou seja, você tem que renegociar a dívida, você tem que estender, etc. Então vai ter, né? A gente vê alguns setores que vão ter esse tipo de problema de default, sim. Mas não é generalizado como era em 2008, principalmente porque os bancos estão fora disso. Acho que, de qualquer maneira, a gente vai ter problemas em determinadas empresas, em determinados setores, por conta de... Não dá para a gente achar também que 100% vai sair intacto de tudo que está acontecendo no mundo, né? Os números de emprego nos Estados Unidos estão sendo bem expressivos, aqui no Brasil também vai começar isso, por conta de ser mais resiliente, ser mais difícil mandar embora, etc. Mas, invariavelmente, isso vai acontecer. A questão maior é que a qualidade dos papéis que são vistas pelos gestores, né, Flora? E aí é que dá a segurança para o investidor, é que esses papéis hoje são de qualidade boa ou muito boa, por exemplo, e que dão a segurança de que essas empresas estão bem consolidadas. E queira ou não, grandes empresas neste momento tendem a sofrer menos porque tem mais ajuda, e elas saem desse cenário, muitas delas provavelmente com market share até maior, porque a base da pirâmide ali que poderia impactar numa concorrência, ela vai diminuir, sem dúvida nenhuma. Sim, sem dúvida. E acho que também um outro ponto que é importante, né, num cenário como esse é a gestão ativa, né? Porque você ter como selecionar quais são esses créditos que vão sobreviver e entender quais empresas estão mais bem capitalizadas, quais empresas estão mais preparadas para passar por esse período de paralisia, quais empresas têm caixa, têm acesso a bancos, têm acesso ao mercado de capitais, é importantíssimo, porque você vai ter essa diferenciação. Enquanto num período de expansão e de bull market, como a gente estava, mais ou menos todo mundo vai indo bem, né? E não importa muito qual a qualidade de crédito ou qual a qualidade da operação da empresa, no momento como esse, você consegue diferenciar bem quem tá bem e quem não vai sobreviver. Então, é muito importante essa gestão ativa agora, né? Tanto aqui quanto lá fora. É bem importante quando a gente olha que quando você está no bull market, tudo tudo anda. Nesses momentos é que a gente enxerga realmente a dificuldade, o problema onde ele está, e aí que a gente vê o gestor como soube trabalhar. Tem uma pergunta aqui fora bem interessante também da questão da inflação. E queira ou não, essas medidas de estímulos, elas vão daqui a algum tempo bater na questão inflacionária de consumo. A gente até depois pode até entrar um ponto maior de questão de comportamento. As pessoas não tendem a gastar da mesma maneira, então a inflação vai demorar um pouco mais, mas ela vai vir, óbvio, claro. Mas vocês estão olhando também essa questão de gerar um consumo ou uma inflação maior do que o desejado por conta dessa série de estímulos, principalmente nos Estados Unidos. Acho que os outros países já vinham com dificuldades e não tem tanto estímulo, vai ser um pouco mais difícil, digamos assim. Mas como você falou, se tem uma economia hoje que consegue estimular bem o seu local, é a economia americana, sem dúvida nenhuma. Está no radar de vocês essa questão também de uma eventual geração de inflação, alguma coisa mais para médio prazo? Vocês estão olhando isso também? Sim, acho que esse é um tema importante, é um tema de mais de longo prazo, mas a gente discute sim. Acho que um ponto importante também é que essa crise, ela não é uma crise deflacionária, como foi 2008, né? Porque ela não é uma crise que você vai ter que passar por um período longo de desalavancagem. Em 2008, as famílias estavam muito alavancadas, né? Então, os indivíduos, em geral, estavam muito alavancados e eles tiveram que passar por um processo longo de desalavancagem. E isso é muito deflacionário, né? Então, pessoas, né, famílias que estão com dívida de cartão de crédito, dívida de hipoteca, dívida no banco, e perdem o emprego, e aí elas têm que passar um tempo longo repagando essas dívidas com um pouquinho que elas estão ganhando, isso é muito deflacionário, a pessoa não vai gastar, não vai consumir, e aí você não tem inflação. Nesse caso, dessa vez, é diferente, você não tem esse período de desalavancagem, as famílias já não estavam alavancadas quando elas entraram na crise. Os bancos também não estavam, então você não vai ter um período longo de desalavancagem, não é uma crise de balanço, né, que a gente fala. É uma crise por conta de um choque exógeno. Então, quando você recuperar desse choque, você já volta a ter uma normalização da inflação. E dado que você tem taxas de juros baixíssimas
e um estímulo fiscal enorme, você vai ter mais ainda combustível para essa inflação. E o fato de você ter uma dívida muito maior dos governos, né, vai fazer com que os bancos centrais sejam mais relutantes em aumentar os juros, porque você aumenta os juros, você piora a situação, né, de pagamento da dívida dos governos. E aí você tem um pouquinho mais de inflação, né? Então, o que significa que seu PIB nominal vai ser um pouquinho mais alto. É até bom para você ir reduzindo essa dívida ao longo do tempo de uma maneira menos dolorosa do que simplesmente cortando gastos. Então, existe até por parte do Banco Central, provavelmente, por parte dos governos, das políticas econômicas, uma vontade, né, uma vontade de ter um pouco mais de inflação. Então, sem dúvida, hoje, quando a gente olha para a renda fixa, para o mercado, a precificação da inflação futura, ela está baixíssima, inexistente praticamente. E pensando que talvez num cenário não tão longe, você tenha alguma volta dessa inflação, você pode ter aí algumas oportunidades para hedge, né, mais de longo prazo desse cenário mais inflacionário. Então, é uma coisa que a gente, sem dúvida, olha e a gente acha importante olhar porque é nessa hora que você tem as oportunidades realmente de conseguir esses hedges baratos, né? Não vai ser na hora que a inflação começar a vir. Entendi. Só legal você botar esse ponto que tem também a perspectiva, e vocês estão de olho, porque eu acho que é importante, né? Queira ou não, por mais que seja médio e longo prazo, Flora, o papel do gestor é esse, né? De ficar de olho, por mais que sejam cenários, digamos assim, ou longos ou com o menor percentual de que possam acontecer, eles precisam estar aí, não tem jeito nenhum. Acho que isso é uma característica de vocês, né? Quando a gente olha os relatórios de vocês, as entrevistas, os vídeos que vocês colocam no site, é uma série de questões que vocês enxergam justamente isso, mais um técnico detalhe, cenários que possam vir, que possam ocorrer, como o fundo e o gestor se comportariam em relação a essas movimentações todas, né? Acho que isso é bem importante para o pessoal entender que essa recuperação, por exemplo, agora de abril que os fundos estão tendo, estão vindo muito bem, parte muito bem da resiliência também, da manutenção de alguns papéis e também de até aproveitar alguns movimentos, como você falou. O cenário ficou tão maluco que até algumas taxas cresceram tanto o prêmio em cima de papéis que não deveriam ter justamente essas taxas. E queira ou não, um gestor proativo em renda fixa, ele não tem que ficar só sentado esperando, né? Ele pega esses momentos de estresse e ele vai lá e pega essas taxas para incorporar. Melhora o carrego da carteira, melhora a perspectiva e o resultado está em abril, com um resultado tão expressivo, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que isso é um ponto bem importante, porque como a gente está muito acostumado a ver o crédito aqui no Brasil como muito mais buy and hold, né? Aquele papel que você compra e segura até o vencimento, porque realmente não tem muita liquidez, você não consegue imaginar muito como que é um fundo bem ativo de renda fixa, mas lá fora, como você tem muito mais liquidez nesses papéis de crédito, em geral, né, todos os tipos de crédito, é muito mais fácil você fazer essa gestão ativa e você mudar de um setor para o outro quando você precisa ou quando você vê oportunidade. Então, a gente entrou nessa crise com uma carteira muito mais defensiva, porque a gente já via os preços muito caros, a gente já via uma alavancagem maior das empresas, que a gente tinha uma preocupação, então a gente estava um pouco mais defensivo, né, com aquelas caixinhas pesando muito mais para a segurança do que para o risco. E agora, com essa correção forte, né, e começa a aparecer para a gente várias oportunidades nos papéis de renda fixa, a gente começa a poder usar essa liquidez que a gente trouxe, né, de antes da crise, para começar a comprar papéis que estão realmente mais baratos, né? Então, isso é uma característica muito importante do fundo, ele consegue aproveitar esses momentos de correção e queda dos mercados para fazer essa seleção, né? Então, a nossa equipe de analistas de crédito, a gente tem mais de 65 analistas de crédito no mundo inteiro. Isso é muito importante porque a gente dá ratings internos para todos os papéis que a gente analisa. Então, a gente tem essa capacidade de discernir quais são as empresas que vão sobreviver ou quais empresas que não vão sobreviver, que vão acabar não pagando a dívida, ou tendo um default, ou sofrendo um downgrade. Qualquer coisa que atrapalhe o preço, né, da dívida, a gente tem essa capacidade, então a gente tem essa capacidade de fazer essa troca dentro da carteira quando a gente vê as oportunidades, né? E é isso que a gente vai fazer durante esse período agora de recuperação, né? Isso é importante. Então, a capacidade de recuperar, ela é muito maior, né? A gente não está só esperando recuperar o patamar que a gente estava pré-crise, a gente está esperando recuperar um patamar muito mais alto, porque as oportunidades surgiram muito mais do que a gente estava vendo antes da crise.
Legal. Eu acho que esse ponto é legal que você de você mostrar que esse rally de preço que aconteceu, pro bem e pro mal, mas que vocês aí internamente têm essa perspectiva de acompanhar e analisar, e vocês mesmos, às vezes, fazerem um downgrade ou um upgrade, a depender de como essa empresa está. Essa questão de vocês fazerem uma análise interna é bem importante, né? Porque a gente sabe que, queira ou não, o mercado, às vezes, ele leva um pouco de delay para ajustar alguns preços, né? E aí, se vocês têm essa antecipação, fica legal. É mais um ponto de segurança justamente para o investidor cotista do fundo, né, do income. Exatamente, porque as agências de rating, elas olham as empresas como uma foto, né? Elas olham o balanço das empresas como uma foto e aí elas dão o rating. O que a gente tenta olhar é a tendência, a perspectiva, porque o que a gente quer justamente é pegar as mudanças, né? Então, essa empresa, hoje ela é triplo B por tal agência, mas a gente acha que ela, na verdade, vai ser um A daqui a pouco, porque ela está melhorando a capacidade dela de pagamento. Então, a gente vai comprar ela antes de as agências mudarem o rating dela, porque o mercado muda, ele se move antes, né? Então, isso que é importante, por isso que é tão importante ter o rating interno. Legal. E aí, eu também, o relatório da Pink é sempre um que eu olho e vocês têm sempre começo de ano um de perspectiva de cenário macro, né? E eu dei uma lida quando ele saiu em janeiro, foi no comecinho do ano, logo na primeira semana, e vocês já falavam dessa questão de que as autoridades e entidades monetárias ao redor do planeta têm um espaço curto para eventualmente prevenir uma recessão, por conta de você já estar trabalhando com juros muito baixos ao redor do planeta, né? Isso já era uma realidade em 2019 e vai continuar agora para 2020 sem dúvida nenhuma, né? Se a gente já tinha aí 25% de juros negativos no mundo, do dinheiro do mundo girando a juros negativo, isso até uma tendência agora de aumentar ou se perpetuar. Com toda essa mudança, tá, Flora, de cenário base monetário, fiscal, fica bem claro que as economias ao redor do planeta chegaram no patamar máximo de tentar estimular suas economias, né? Eu nunca vi tanta movimentação fiscal e monetária, as duas juntas, trabalhando para evitar tanta desaceleração econômica como nós vimos agora. Mais de 5 trilhões de dólares de estímulos na economia, ou seja, foi feita uma mudança realmente radical. E aí, queira ou não, isso também, se antes a gente já tinha pouco espaço, agora é com calma e cautela, acho que isso é importante, até para as pessoas entenderem que a gente não tem uma tendência de devolução agora óbvia, tem que ter muito cuidado nessa movimentação, as pessoas acham que agora abril vai para cima e agora não tem mais oscilação, mas é que o espaço para continuar estimulando a economia ficou menor ainda, as coisas estão mais difíceis, ter calma agora, confiar bem nos gestores e ter médio prazo, porque não tem tendência de nada, né, Flora? Exatamente. Eu acho que tem dois pontos importantes, né? Um é que a gente, quando começou essa crise, né? E aí o Fed veio, cortou juros, falou que ia fazer QE de novo, a gente falou, isso não é suficiente, eles vão ter que ser mais criativos do que eles já foram em 2008. Eles realmente foram mais criativos dessa vez. Eles vieram com vários tipos de soluções, né? Para comprar crédito que perdeu o grau de investimento, para da linha direta de crédito para a empresa, coisa que eles não fizeram em 2008 e fizeram agora. Outra coisa que a gente também falou que também iria ser necessário era que não só o monetário, mas o fiscal também seria mais necessário, né? E agora o fiscal veio com muita força, muito mais força e muito mais rápido do que veio em 2008 também. Então, esses dois pontos foram importantes e foram novos, né, com relação ao que já tinha sido feito nas crises passadas. Mas o ponto é que nem a política fiscal, nem a política monetária vão conseguir fazer com que o restaurante tenha receita, com que o parque de diversões tenha receita ou com que as pessoas voltem a consumir, porque isso é uma questão do vírus, né, da política que está sendo usada para conter o vírus, e isso só vai ser resolvido na hora que você realmente tiver essa contenção e que você realmente tiver uma volta da atividade econômica como um todo. Então, as políticas monetária e fiscal, elas são simplesmente uma ponte para, durante esse período, você não ter perdas tão graves na economia que façam com que as consequências sejam muito piores para depois, para a recuperação ser mais lenta. Então, o que a gente fala é que a gente ainda vai ver, né, muito número ruim de economia,
muita notícia ruim de economia e talvez a gente veja também notícias ruins financeiras, né? A gente veja algumas empresas quebrando, a gente veja algumas consequências maiores. Então, não dá para falar que acabou a crise, que o pior já passou, porque a gente pode ver outros sustos e ainda tem um cenário que não é o nosso cenário base, mas é um cenário que tem que ser considerado, que é da abertura da economia ser muito mais gradual do que a gente está imaginando, porque a gente viu em alguns outros países da Ásia que você teve uma abertura, você voltou a ter contaminação, você teve que fechar de novo, né? Então, isso seria também um cenário ainda pior, porque você teria um período ainda mais longo de receitas muito baixas na maior parte dos serviços e você teria um período ainda mais longo de atividade econômica mais fraca. Então, tudo isso ainda é muito incerto, né? Então, por isso que é importante lembrar que ainda não passou toda a incerteza e ainda é importante você ter cautela e você talvez evitar os setores mais arriscados das economias, né? E dos mercados. Acho que esse ponto que você falou da questão do comportamento é onde eu queria entrar um pouco, que a gente sempre teve históricos de crises muito mais ocasionadas por dentro do próprio mercado financeiro ou creditícia, contraparte, enfim, crise realmente de mercado, né? A gente nunca teve uma crise de tão impacto global de saúde. Então, por mais que você mantenha as empresas abertas, quem diz que em junho, julho, a demanda por produto daquela indústria que se manteve aberta por conta dos auxílios, ela vai ter demanda, né? Então, assim, é difícil você falar, o mercado americano vai devolver os 10 milhões de desempregados que criou em março, porque o consumo volta. Não dá para saber. Então, acho que a cautela vai muito bem nessa linha. E aí vai o ponto de que no começo do ano vocês tinham falado, e acho que agora é mais do que nunca, né? De você ter a diversificação na carteira com diversos setores, mas também buscar ativos que tenham boa qualidade e principalmente que tenham liquidez, porque isso garante a facilidade de eventualmente algum ajuste da carteira e a gente vai passar por mais volatilidade, vai passar por mais situação, queira ou não, essa cautela agora vai ser necessária. Essa movimentação que a gente teve de abril, ela não quer dizer muita coisa ainda, né? Não é dizer que o mercado voltou com força, pelo contrário, a gente não está vendo nada que voltou por enquanto, né? Exatamente. O que a gente viu foi os mercados se estabilizando, né, com essa ajuda dos bancos centrais e voltando a ter liquidez. Então, aqueles cenários de extrema falta de liquidez ou de deslocamentos de preços extremos, ele melhorou, porque você teve essa ajuda dos bancos centrais. Mas a incerteza de fluxo de caixa, né, e a gente tem que lembrar isso. Para todos os ativos financeiros, o importante é o que são os fluxos de caixa futuro, né, para a empresa, para a bolsa, o lucro, né, que a gente tem que trazer no valor presente. Então, o que vai ser o lucro das empresas para frente? E para o crédito o que vai ser a capacidade de pagamento, né, dos cupons e repagamento da dívida. Então, essa certeza ou incerteza do fluxo de caixa, ela é muito importante para a precificação dos ativos e a gente ainda não tem tanta certeza, a gente ainda não tem tanta clareza de como vai ser esse fluxo de caixa, né? Então, não dá para você falar agora você passou a incerteza, resolvido, né? E não, a gente não vai mais ter oscilação de preços. Pelo contrário, né? Pode ser que a gente tenha alguns períodos aí para frente que tragam de volta essa volatilidade forte do mercado. Então é importante você estar líquido e você ter ativos na carteira que você tem mais clareza com relação a esse fluxo de caixa, né? Então ativos que são mais defensivos, que são menos cíclicos e que tem ativos de boa qualidade, etc. E aí, claro, eu ia pegar esse gancho dessa questão de que os Estados Unidos, queira ou não, agora tem uma melhora de assimetria por ser mais rápido. No começo do ano era o contrário, né? A gente viu a economia americana que ela não iria avançar tanto assim, porque ela já vinha de ciclos elevados de crescimento e constantes, inclusive. Tinha até perdido um pouquinho o fôlego no último trimestre de 2019, falava de um PIB maior que 2,5, não veio. É engraçado como as coisas mudaram rápido, né? Agora a perspectiva de 2020 é justamente o mercado americano que vai acompanhar melhor essa devolutiva com cautela, claro, acabamos de falar sobre isso, mas no começo do ano era o contrário. No começo do ano, os Estados Unidos ele não via como um cenário de muita perspectiva de ganho e a gente tinha outros pares melhores ranqueados, digamos assim, que estavam merecendo mais atenção, né? E aí o Brasil entrava um pouco nisso também, né? Exatamente. Eu acho que
o que a gente tinha no começo do ano era uma economia americana que já estava no final do ciclo, né? Então, os preços dos ativos estavam muito caros, pouco prêmio e uma perspectiva de talvez não tanto crescimento para frente, talvez não tanto mais um período longo de crescimento para frente. E no Brasil você tinha o oposto, né? Você tinha uma economia no começo do ciclo, então uma perspectiva de mais anos de crescimento e ativos que talvez não tivessem tão caros por conta de um cenário muito incerto nos últimos anos. E aí, agora, com essa mudança do mercado, né, eu acho que você volta a ter, nos Estados Unidos, você teve o fim do ciclo, né, então a recessão nada mais é do que o fim do ciclo. A gente tem agora uma perspectiva de quando vai começar esse novo ciclo e de como vai começar esse novo ciclo, né, o quanto descontado vai estar toda essa questão de perspectiva de crescimento e de preços de ativos. E você teve uma correção muito forte no preço dos ativos lá fora, né, e talvez tão ou mais forte do que aqui. Então, eu acho que quando a gente olha para a renda fixa, principalmente, né, e você compara a renda fixa lá fora com a renda fixa aqui, dado que hoje o CDI continua muito baixo, né, então essa é a primeira vez que a gente passa por uma crise que o CDI continua muito baixo. Diferente da crise de 2008, que o CDI ainda era um escape, né? Então, a renda fixa não está mais tão atrativa, dado que a incerteza é muito maior. E lá fora, você tem uma renda fixa que está bastante atrativa, com uma incerteza um pouco menor, né? Então, essa comparação entre as rendas fixas daqui e lá de fora, ela ficou muito... ela trouxe muito mais vantagem para essa diversificação do que a gente até tinha no começo do ano. Então, bacana, porque às vezes a gente está falando aqui, né, para o pessoal, em relação à perspectiva de retorno, parece que vai ser o retorno bom, tranquilo. Não vai. Lá também vai ter volatilidade, pessoal. Aqui a tendência é de digamos assim, menor estresse daqui para frente lá do que aqui. Mas essa volatilidade ela vai continuar em relação à perspectiva de retorno, independentemente de qual economia a gente esteja falando. E aí, Flora, para a gente já encaminhar para o final aí, que a gente foi conversando e já está dando uma hora aí de papo, muito bom. Perspectiva agora, tá? Falando de 2020, fechamento aí. A gente teve agora um Boletim Focus fechando na média de 3% negativo, quer dizer, quando o Focus joga 3% negativo, estamos falando de resultado, realmente tem gente jogando para 5, 5,5, 6 negativo. O mercado americano também se fala no PIB negativo, a OPEP falou semana passada um PIB global de menos 1,5, eu particularmente acho que vai até um pouco mais do que isso. Mas, enfim, vocês têm alguma perspectiva em relação a Estados Unidos e Brasil? O que vai ser esse 2020 agora, com toda essa incerteza do que vocês estão olhando, do que vocês projetam para esse ano aí, eventualmente, até para balizar um pouco os investimentos que vocês estão fazendo agora? Eu acho que a gente tem até uma perspectiva para os Estados Unidos. A nossa expectativa é de uma queda no ano fechado de 5% nos Estados Unidos. Então, provavelmente a queda aqui também vai ser muito forte, né? Não tem como não ser, dado que os Estados Unidos vai ser essa queda tão forte. Mas eu acho que é importante lembrar que a incerteza com relação a esse número é muito grande, justamente por causa dessa questão de que é muito dependente da resolução da pandemia, e essa resolução da pandemia, ela é muito incerta e a gente não é especialista em saúde e mesmo os especialistas em saúde não sabem se essa resolução vai ser dessa maneira mesmo. Tá difícil mesmo, para né? eles também. Então, assim, assim essa recessão em formato de U, essa queda muito forte agora, mas com uma recuperação mais rápida no segundo trimestre, ela é muito dependente dessa premissa de que o pico das contaminações vai ser agora, né? A gente está mais ou menos nesse pico, entrando um pouco em maio, e que depois você começa a ter uma queda e você começa a ter uma reabertura da economia. Se isso não acontecer, muda completamente o cenário, né? Então, eu acho que por isso que é muito, muito incerto. Acho que esses números do Focus, a gente vai olhar para trás e vai falar, nossa, isso aí era um chute completo naquela hora que a gente não conseguia nem saber se realmente a gente ia conseguir abrir a economia no meio do ano ou não. Mas que vai ser uma recessão muito profunda e os números vão ser muito feios durante esse trimestre até a metade do ano. Isso é certeza, né? Então a gente não pode tomar como garantido de que o pior já passou, porque
dado que os números vão ser tão feios, talvez tão feios quanto não foram desde a depressão de 1929, não dá para achar que o mercado vai passar ileso, né, a todas essas más notícias, apesar de muita coisa já estar no preço. O pessoal está jogando bastante coisa aí para eventualmente uma melhora, de fato, só no final de 2020, como o último trimestre. Realmente, antes disso é liviano a gente achar qualquer coisa. A dificuldade vai permanecer, e queira ou não, né, Flora? É o que você falou, a segunda onda nos países ela vai vir, inevitavelmente a gente vai ter liberação de lockdown, e a economia não vai voltar rápido, porque você vai ter outros casos, outros novos casos. O lockdown está sendo feito para você criar estrutura para diminuir o impacto, mas assim ele vai continuar. Então, por isso que esse comportamento das pessoas ele não vai ser igual. Então, Não pessoal, vai. As pessoas vão ter medo, né? Não adianta se achar que as pessoas vão voltar a ir em restaurante normalmente, voltar em cinema e etc. Porque pegar avião, né? Essas coisas, porque as pessoas vão ter medo, né? Não adianta. Às vezes a gente pensa nessa devolutiva de V e é bom colocar os pés no chão nesse momento, porque vários setores da economia não vão voltar nem em 2020, muito provavelmente. Então, você tem, por exemplo, quem que vai viajar em julho, agosto? Não vai, o cara vai esperar 2021 ali lá, entendeu? Quem que vai, por exemplo, num show com 40 mil pessoas, num evento esportivo com 30 mil pessoas, 50 mil pessoas? Essa dificuldade, uma festa, imagina uma festa de formatura, um casamento. Então, esses pormenores que impactam uma sequência de indústria, de serviços, Uma é cadeia gigante. inteira, sem dúvida. Exatamente, a cadeia inteira. E é isso que a gente tem que entender que, por ser tão incerta, melhor a gente pé no chão, cautela, investimento no médio e longo prazo, pegar gestores que façam sentido para a sua carteira, que tenham um horizonte e que também tenham uma gestão proativa, como a gente falou aqui com a Flora, da questão de manutenção dos papéis, de fazer o rating interno dos papéis, de fazer ajuste, aproveitar os momentos de estresse do mercado para melhorar também a qualidade das taxas da carteira. É isso que faz diferença no total, diversificar, ainda mais do que tudo, né, Flora? Acho que depois desse bate-papo espetacular, de feedbacks muito positivos aqui, do seguinte, né, de que você ter uma posição de mercado externo faz todo sentido. Você perde menos do que o kit só Brasil focado que você vai estar aqui localmente, e você, se você tiver uma moeda forte lá do seu portfólio também, você vai ter ganho dinheiro em conjunto com os ativos dentro da sua carteira, ou perdido muito menos do que ter só um único direcionador, porque a gente fala de ter uma carteira com viés Brasil, né, Flora? Exatamente isso. Acho que agora ficou muito claro durante esse período, né? E agora é um momento muito bom para fazer essa diversificação, porque você está vendo preços tão atrativos quanto lá fora, né? Diferente de como você falou no começo do ano, que talvez aqui tivesse mais atrativo, agora a gente vê preços tão atrativos quanto. Então, a expectativa de retorno lá fora, ela é talvez até melhor do que aqui, né? Em alguns casos. Então, é um momento bom, porque você sai um pouco do risco Brasil e você continua mantendo seus retornos altos, né? Você não perde, você ganha dos dois lados. Isso, acho que esse recado final que você falou é excelente. Você sai do risco Brasil e tem uma tendência de alta lá fora, que é uma tendência que pode ser maior até do que você terá aqui por conta da diferença de preço e como o mercado mudou também. Fora, excelente, a gente já tinha batido papo antes, a gente tinha até uma ideia de fazer presencialmente, né? A gente falou de fazer presencialmente nas praças, Verdade. tudo, depois que a gente se encontrou no evento lá. Paciência, aconteceu isso tudo, mas com certeza a gente vai fazer aí com calma. Alguma hora a gente faz. A gente vai ter que fazer, exatamente, tomara. Mas eu queria te agradecer pela disponibilidade, pela ajuda que você deu com a gente aí, por ser essa parceira nossa da Monte Bravo aí também, tá? De se disponibilizar nessa hora para conversar com a gente. Foi um papo muito bom, feedbacks muito positivos, muitas perguntas, muitos elogios também. E se deixar, a gente vai até mais longe, mas a gente precisa descansar aí que amanhã é feriado, botar a cabeça no lugar, arrumar uma coisinha depois desse dia maluco de petróleo aí, e aí tocar a semana. Mas, Flora, obrigado. Queria te agradecer mais uma vez, você e a Pinco também, e falar que vocês são parceiros nossos aí, sempre que precisar, a gente vai estar à disposição e, eventualmente, a gente ajustando aqui também, a gente chama vocês também, viu? Isso, obrigada a vocês, Rodrigo, obrigada por me trazer aqui hoje e eu estou à disposição para o que vocês precisarem, a dúvida que vocês tiverem, se tiver dúvidas que não foram respondidas agora e se você quiser me mandar por e-mail depois, eu respondo depois. Muitíssimo obrigada. Boa, pessoal, quem tiver dúvida aí, eventualmente a gente não esclareceu aqui, manda e-mail para o seu assessor encaminha para mim, encaminha para fora e a gente responde aí. Flora, obrigado, um abraço a todos aí, uma boa noite de descanso aí. A todos que nos assistiram também, muito obrigado. Um ótimo fim de dia para vocês aí. Flora,
Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau, pessoal.